No assunto de 1 João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece no Senhor Jesus Cristo, esse também deve andar assim como ele andou. No vídeo anterior, nós tratamos de uma das partes sobre esse assunto que nós separamos. Nós separamos andar como Jesus andou. Como o Senhor Jesus andou? Andou pela fé. Esse foi o assunto de outro vídeo. O Senhor Jesus Cristo andou pela fé. E a palavra do Senhor diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como Jesus andou. E Jesus andou pela fé. E Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé, ou por fé. E assim por diante. Tratamos a questão de fé. O segundo tema, este mesmo assunto: andar como o Senhor Jesus Cristo andou. Como ele andou? Fé. Segundo, o Senhor Jesus Cristo andou em amor. O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo é a expressão do amor de Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, em Jesus Cristo, crer, tenha a vida eterna. E assim ele não perece, ele tem a vida eterna. Em Romanos 5,8, a palavra do Senhor diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz: sede, pois, imitadores meus. Apóstolo Paulo dizendo: sede, pois, imitadores meus. Sede, pois, imitadores não meus. Tem outro texto que ele diz que nós devemos ser imitadores como ele é imitador de Deus. Mas nesse texto, voltando, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amor. Andai em amor. Em 1 João, vamos ver o que as escrituras dizem, né, irmãos? Em 1 João 3, vamos ver o que as escrituras dizem. Em 1 João, capítulo 3, versículo 14 a 18. A palavra do Senhor diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. E aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo nos deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida
pelos irmãos, andar como ele andou. E ele também andou em amor. Que tipo de amor é esse? É o amor que se dá coisas, que presenteia, que se oferece algo de si, ou o amor de Deus é oferecer-se a si mesmo. Nós podemos ser dadivoso, gracioso, bondoso ou bondosa. Podemos doar, dar coisas. Agora, se doar é próprio do amor de Deus. E andai como ele andou. E ele andou em amor. Porque o Senhor Jesus Cristo é a dádiva de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a oferta pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo é o sacrifício. O Senhor Jesus Cristo se deu em amor. Andai como ele andou. Sem o Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, impossível nós andarmos como ele andou. É possível andar como ele andou se tivermos sido alcançados pela experiência do novo nascimento. Quando confessarmos, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim, a vida que eu estou vivendo neste corpo, viva pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós vamos andar segundo como ele andou, se ele, Cristo, for a nossa vida, e nós ganhamos a vida dele quando cremos que a nossa vida egoísta foi crucificada com Cristo. Nosso ego, nosso eu pecaminoso foi crucificado com Cristo na cruz. Na cruz, crucificados, mortos. E fomos ressuscitados em Cristo agora a nossa vida. Então nós temos condições de andar como ele andou, pela fé, e andar como ele andou, andar em amor, pela fé dele e pelo amor dele em nós. Dependência da suficiência de Cristo. Senão, vai ser apenas troca. Não vai ser o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial. E aí ele diz, versículo 16 de 1 João 3, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida, tô lendo de novo, sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eita, você consegue? Eu não, se não for pela vida dele. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele dá uma dica para nós, uma indicação. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Em 1 João ainda 4, versículo 7, ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Eu não estou dizendo que o verdadeiro amor é a manifestação da vida de Cristo, do Deus que habita em nós. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que coisa preciosa. Se você me perguntasse, Lúcio, você consegue amar a todos?
Que algumas pessoas, meus parentes, meus filhos, meus netos, minha esposa, eu amo. Mas mesmo assim, nós amamos, mas se nós não tivermos o amor de Deus em nós, que é a vida de Cristo, nós ainda continuamos amando por troca. Nós somos tão vulneráveis, nós podemos dizer, eu amo essa pessoa hoje, e amanhã nem tanto. Para não dizer até que, eu não amo mais. Esse é o nosso amor. O amor incondicional, que é o amor de Deus, que Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amar o inimigo, amar quem nos persegue, amar quem nos prejudica, amar aquele marido que nos chutou, amar aquela esposa que nos chutou, amar um filho que nos rejeitou, que nos rejeita, um neto que nós amamos e não corresponde mais, nem liga pra gente. Continuar amando é só com o amor de Deus que está sendo derramado em nossos corações, porque Ele nos amou primeiro. Andar como Ele andou, o Senhor Jesus andou pela fé, todo o tempo. E também andou em amor, porque Ele se deu. Esse é o verdadeiro amor. Apesar de eu me entrego em favor, em benefício dessa pessoa, da causa de Deus, para Deus, mesmo que Ele não responda às minhas orações, tem uma necessidade de cura aqui de uma doença, assim, e não tem resposta da parte de Deus, mas eu continuo amando. Porque eu não amo com o meu amor egoísta, troca, negócio. Mas eu o amo com o amor dele que está sendo derramado em meu coração, pelo Espírito Santo que não foi dado. Romanos 5,5. Amor. Em Romanos capítulo 13, é certo que nós não vamos abranger tudo aqui sobre esse assunto maravilhoso, que nós queremos ter um vídeo com menos de 20 minutos. Sem dúvida. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. O que o Senhor Jesus ficou devendo para mim e para você? Nada. Só nos presenteou, só nos usou, só Ele usou dele para nos favorecer, como oferta agradável a Deus Pai. Dádiva. Se ofereceu. Ele só se deu em meu e em seu favor. Você merece? Você é digno? Esse Senhor Jesus Cristo glorioso, poderoso, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o amoroso, o amado Filho do Pai, Ele nos aceita. João 6,34, 37. Aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e eu de modo algum lançarei fora. De modo algum lançarei fora. Então larga. E ele diz: amar como o Senhor Jesus te amou. Impossível para nós. Para Ele, habitando em nós, temos possibilidades de usar aquilo que Ele já nos deu gratuitamente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
não dever nada a ninguém, senão o amor. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. O Senhor Jesus andou pela fé todo o tempo. Todo o tempo. A vida toda que ele esteve aqui. E andou também em amor. Vamos verificar nos próximos que ele também andou na luz e também em obediência. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Terminando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 a 13. 1 Tessalonicenses 3:11, ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Que oração linda é essa. E para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. A culpa Jesus já levou. Toda a culpa o Senhor já levou, porque alguns ainda carregam culpa, sendo que essa culpa o Senhor já levou lá na cruz. Ele recebeu a pena para que eu e você pudéssemos viver livres. Vou ler de novo o versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Isento de culpa significa irrepreensível. Na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém e amém.